Hoje é quarta-feira, é dia 26 de julho, são 19 horas e 54 minutos. O tema do nosso discurso hoje é: sujeitai-vos a Deus e aos homens também. Amém? Amém. Pastor, mas como assim? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você está em um trabalho. Se tu não se sujeitar ao teu patrão, como é que vai funcionar isso? Tu vai continuar no teu trabalho? Tu vai ser benquisto no teu trabalho se você não se sujeitar? Amém? Para que você possa mostrar que está se sujeitando a Deus, você precisa se sujeitar aos líderes, ao pastor, à missionária, ao bispo, ao apóstolo. Não sei, aonde tiver a hierarquia lá, que nós entendemos como autoridade. Amém? Amém. Então, muitas pessoas, elas querem servir a Deus, mas não querem se sujeitar aos líderes. Não querem obedecer aos ministros do altar. Querem se obedecer, se sujeitar. É por isso que você, meu amigo e minha amiga, não tem conseguido resistir quem? O diabo. Não tem conseguido resistir o diabo. Olha só o que a Bíblia diz aí no livro de Tiago 4:7. Tiago 4:7. Olha só o que o Tiago fala a respeito deste tipo de atitude que o homem, que o servo tem que exercer diante as autoridades que foram constituídas. Posso ler? Amém? Amém. Hoje vocês vão entender um pouquinho sobre escravidão, servidão. Só que a nossa escravidão para com o nosso Cristo, ela não é uma escravidão opressora, maligna. A nossa escravidão é de se sujeitar a Ele para que nós venhamos ter uma vida de quê? De qualidade, uma vida com paz, uma vida com abundância, uma vida com felicidade. Para tudo isto, você tem que se sujeitar à palavra do nosso Cristo. E a palavra do nosso Cristo, nada mais, nada menos, ela está na boca de quem? Do pastor, do profeta. Não é verdade? Então nós temos que se sujeitar. Não tem jeito, pessoal. Não tem jeito, meu amigo e minha amiga. Se você não gosta de se sujeitar, você nunca vai conseguir servir a Deus e nunca vai ser alguém na vida. Porque você tem que se sujeitar até mesmo ao trabalho para poder ter progresso na vida. Não é verdade? Esses dias eu me sujeitei, eu tenho servido ao meu Senhor integralmente. Amém? Amém. Então, eu me sujeitei a tirar um pedacinho do altar para que viesse ter mais espaço, para que você possa ficar mais à vontade aí na frente. Então, quer dizer, era um altar muito grande, comprido, sem necessidade. Então, nós removemos 50 centímetros do altar, que fez uma grande diferença. Para você,
para mim e para todos nós. Então quer dizer, eu tive que me sujeitar a um trabalho forçado, a um trabalho que eu estou com as minhas juntas toda doída. E um servicinho que de algumas horas, mas que levou horas. Um servicinho, se eu tivesse fazendo para um cliente, eu terminaria praticamente em 2 horas. Mas como era para o meu Senhor, eu levei praticamente quase 7 horas. Porque não é um trabalho normal. Não é um trabalho para o homem. Então, eu fiquei com as minhas juntas toda doída. Tô sentindo até agora. Por quê? Porque é um trabalho espiritual. Quando você se sujeita a um comando da missionária, do pastor, para poder fazer a sua oração matinal. Pode falar isso? Sua oração matinal. Da meia-noite, das 3 horas da manhã, do meio-dia, das 9 horas, de 6 horas, de 18 horas e das 15 horas. Tudo com base bíblica. É porque ainda eu não enviei para vocês dar uma olhada. A sua oração, ela tem base bíblica. A hora que você está fazendo aquela oração, houve um evento sobrenatural. Houve um evento sobrenatural. Quando eu estou fazendo a minha oração das 3 horas até as 4 horas da manhã, a ação sobrenatural que aconteceu foi o quê? Pedro andou sobre as águas por volta de 3 horas, 4 horas da manhã. Ele teve que se sujeitar a quem? Ao comando de Jesus. Vem? Mas quando Pedro olhou os problemas, ele submergiu. E Deus, através de Jesus, estendeu o que para ele? Ele não teve que se sujeitar a Jesus? Sim. E Jesus não teve que se sujeitar a ele? Sim. É assim que funciona. Se você se sujeita a Deus, Deus se sujeita a vocês. É dessa maneira, não tem outro. Mas eu não quero me sujeitar. Eu quero fazer a minha própria vontade. Então vai embora, pô. Faz a tua própria vontade. Vamos ver o resultado que vai dar e que vai ter. Muitos no mundo outrora faziam a sua própria vontade. Eles não suportaram a vida de sofrimento, de angústia, de decepção, de depressão, de desejos de suicídio, de miséria. Então eles se voltaram para quem? O que é se voltar? Se sujeitar a Deus, não é? Aí diz aí, no 7, 4:7. Portanto, sujeitem-se a Deus, vírgula. Mas o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Quem é o diabo, pastor? Você sabia que às vezes não é o diabo? É tua própria vontade que está te trazendo problema? Você sabia disso? É tua própria vontade. O teu maior inimigo não é o arco inimigo. É você mesmo. É você mesmo. Eu estava nesta madrugada vendo um pregador que se chama Paulo Duarte. Ele é um pastor, um homem muito bem instruído, um homem muito bem culto, né? Só que, infelizmente, ele deu um testemunho. Ele precisava mudar de carro. Ele pegou, ia dar o carro dele em troca, né? Ou, se eu não me engano, ele vendeu e comprou
um carro melhor, muito caro. E ele viu um leilão aí na internet e consultou. E foi e comprou. E para que o carro viesse para ele, ele tinha que o quê? Depositar o valor. Ele depositou o valor, que não era pequeno. E quando ele teve vontade, 5 dias para vir, aí nesse período ele entrou dentro do leilão novamente. O mesmo carro estava sendo o quê? Leiloado. Aí ele entrou em contato com algumas pessoas, até mesmo com, se eu não me engano, com seu filho. Ele foi o quê? Enganado. A culpa foi de quem? Dele. Porque ele não se sujeitou a quem? A Deus. O que nós orientamos vocês quando vocês estão passando por um problema difícil? Se sujeitar a Deus, para Deus te dar uma direção. Mas ele se sujeitou ao desejo do seu próprio coração, das suas emoções, dos seus sentimentos. E calhou de ele ser lesado. O problema da gente é que às vezes a gente quer trabalhar por conta própria. Às vezes Deus quer te provar. Às vezes você vai ser repreendido na frente de todos, propositalmente. E às vezes não vai ser com brandura não, com amor não, vai ser no grito. Cabe você se sujeitar a Deus e os homens. Porque se você não se sujeita aos homens, meu amigo, você nunca vai ter servidão. Você nunca vai servir Jesus. Você nunca vai servir Jesus. Você entendeu, Andrew? Você tem que se sujeitar ao Inácio. Ele é o tio. Não adianta ficar mandando piadinha. Não adianta ficar resmungando. Não adianta. Quem é que sofre? É eu? Ou quem me rejeita? Ou quem fala mal? Quem rejeita é quem fala mal. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, se sujeita a Deus. E deixa eu te falar uma coisa. Quem vai te ensinar como ser cheio do Espírito Santo e ser batizado com o Espírito Santo? Quem? Quem? É o líder. Não, quem ensina é o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quando nós somos batizados com o Espírito Santo, nós não precisamos que ninguém vos ensine, porque Ele mesmo ensina. Mas Ele vai te ensinar usando quem, criatura? Ninguém que a Bíblia diz é ninguém lá fora que você não possa confiar, que você não dá crédito. Mas quando tem uma pessoa que tem cuidado, que tem te educado, que tem te orientado, que tem te exortado, que não use com peninha de falar a verdade para você, esse está sendo usado pelo Espírito Santo para te educar. Cabe você se sujeitar ou não. Se eu me sujeito, eu posso passar pelo crivo daquela dor de ter sido chamado a atenção, de ter sido exortado, de não ter recebido atenção para um propósito maior. Amém? Amém. A Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz morrendo, num dos horários de vocês, acho que era no de 15 horas. Foi 15 horas da tarde, se eu não me engano. Quando Jesus estava morrendo, ele falou: meu Deus, meu Pai. Acho que ele chamou Deus de Deus, não de Pai. Por que me rejeitaste?
Você sabe o que é que Deus fez ali naquela hora? Quando Jesus estava atraindo todo o pecado da humanidade, toda a maldição, tanto nas três estações que se chama o quê? Presente, passado e futuro. Ele estava atraindo tudo para si. Deus é santo, não tolera, não suporta ver o quê? Pecado. Ele fez isso, ó. Pela primeira vez a Trindade houve uma separação por mim e por você. A Trindade na existência eterna nunca se separou. Mas pela primeira vez, por alguns instantes, a eternidade da Trindade se separou por mim e por você. Deus teve que se sujeitar a não olhar para o próprio filho. Ele se sujeitou. Se ele agisse com sentimento, o que ele faria? Desceria lá na hora, matava todo mundo e acolhia o seu filho. Deus não trabalha com sentimento. Deus, ele nos ama. Deus, ele te ama. Ele transmite esse amor através de nós. Um para com os outros. Por isso que a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos uns aos outros. Eu tenho que me sujeitar a vocês. Vocês têm que se sujeitar também à liderança. Então, você só consegue resistir o diabo quando você se sujeita a quem? A Deus. Amém? Amém. Quando você for repreendido, quando você for chamado a atenção, dá graças a Deus. Mas se você é carne, se você é carne, você não vai aguentar. Você não vai suportar. Você vai resmungar. Você vai questionar. Você vai murmurar. Eu não preciso disso. Você vai falar consigo mesmo. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Se não fosse assim, não seria vida com Deus. Amém? Amém. Jesus não poderia ter vindo e ter feito a diferença sem sofrer. Mas foi necessário sofrer porque a perfeição, a purificação, só é mediante ao quê? Ao sofrimento. Sujeitai-vos a Deus e aos homens que lidera, que cuida de você também. A Bíblia diz que Josué só foi líder, só foi general do povo de Deus, porque ele fez o quê? Ele se sujeitou a Moisés. Amém? Amém. Você sabe quanto tempo Moisés ficou lá em cima no monte? Quem sabe? 40 dias. 40 dias e 40? Quem ficou no pé do monte esperando? Josué. Ele não teve que se sujeitar? Sim. Ele não teve dúvida, ele não titubeou. Pô, Moisés morreu, vou meter o pé. Enquanto Moisés não desceu, ele não? Saiu daqui. Amém? Amém. Então, tenha paciência. Tenha calma. A hora da glória, da honra, vai chegar. Se não tiver paciência, você não consegue. Você viu algum momento Jó pecando? Dizem que foram 7 meses de sofrimento. Você viu ele cometendo algum pecado? O início já deu o título para ele o quê? Homem íntegro, reto
que se desviava Do mal. do mal. O que é se desviar do mal? É se desviar das más conversações. As más conversações, ela tem o poder de corromper a perfeição, a boa educação. As más conversações, ela tem o poder de destruir a boa reputação. Você sabia disso? Por quê? Porque ela é maligna. Então nós temos que se sujeitar a Deus para resistir o diabo. Aí, olha só o que diz aqui num pequeno estudozinho que eu criei para a gente poder ter um pouquinho de entendimento sobre sujeição. Sujeição é a mesma coisa de servidão, não é? Uhum. Bate? Bate. Olha só. Vamos abrir o outro livro aí para a gente poder cair no estudo aqui. Que daqui a pouco eu vou dar espaço para a missionária, que ela tem algo para passar muito forte para nós. Vai lá em Pedro. 1 Pedro 22:18. Lê para mim, Ivan, por favor. Inácio já fica também esperto em Éfeso 21 até o 24. É isso? Pedro, Ivan, Efésios 5, 21, você. Primeiro Pedro 2. Perdão, deixa o Inácio com o 1 Pedro, que é mais curtinho, você que tem uma voz mais braba e forte. E vai para Éfeso 21. É o que, pastor? 1 Pedro? 1 Pedro 2, 18. 18, tá. Bora lá. 1 Pedro 2, 18. Diz assim: vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal. Amém? Amém. Vou ler na minha aqui. Sabendo que é 1 Pedro 2, 18, né? Vamos lá. Servos, sejam obedientes aos senhores de vocês. O que é obediência? Sujeição. Sujeição aos senhores de vocês, com temor, não, com todo o temor, e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. O que é mal? Olha para mim. Quando você é repreendido. Quando você é repreendido. Você quer se conhecer? Olha para mim. Quer se conhecer? Quem quer? Quando você for repreendido, você vai saber quem é você. Quando você menos esperar, está com a bola cheia, do nada, uma repreensão sem esperar, um sacode sem esperar, aí ali vai manifestar a tua verdadeira natureza. Ali vai mostrar quem é você. É por isso que a Bíblia diz o quê? Sujeitai-vos a Deus e resisti o diabo. Quando você é repreendido, você tem que ser o quê? Sujeitai-vos a Deus e resistir à tua própria vontade, a sua carne, o seu coração enganoso. Ele vai falar para você assim: você não precisa disso. Você é capaz. Você tem condição. Você tem cultura. O coração vai falar isso para você.
É por isso que as más conversações corrompem os bons costumes. O que é as más conversações? É o teu coração falando contigo. Amém? Amém. É forte, né? Eu vou conhecer quem sou eu quando eu sou repreendido. Aí a natureza que está escondida, que está camuflada, ela joga para fora. Se o velho homem está morto, você vai chegar e vai falar o quê? Que nem meu irmão aí um dia desse daí. Dele uma nele, rapaz. Olha, lá na sala. Aí ele veio à noite, parece que não chegou a sentar, entrou, apertou a minha mão, me abraçou, me pediu o quê? Perdão. Mas não era eu que tinha que pedir? Porque fui duro com ele? Isso é o quê? Sujeitai-vos a Deus e aos homens também. Amém? Amém. Eu lembro uma vez, meu irmão, não sei onde ele estava, eu estava morrendo no quarto. A Rose, ela tem domínio sobre mim, sabe? Porque eu permito e eu gosto. Eu gosto de ser dominado pela minha rainha. Isso é bom, né? Sujeitar. Só que naquele dia eu não me sujeitei a ela. Ela queria que eu fosse pro médico, se eu não me engano, e eu não me sujeitei a... Meu irmão não deu nem conversa, saiu invadindo o quarto e falou: vá pro hospital agora, rapaz. Você falou um bocado de coisa que eu não lembro, mas aquela falação dele, aquela ordenança dele me fez me sujeitar a quem? A ele. Eu não sei se ele lembra disto. Eu fui parar lá no hospital. Fiquei 15 dias internado. Quase perdi a mão. Qualquer dia eu vou botar a foto lá pra vocês verem lá. Ficou podre. Ficou estranho. Ficou um grandão. Mas aquela ordem que ele me deu, aquela repreensão que ele me deu, salvou a minha para estar hoje aqui ensinando vocês e a ele também o caminho de Cristo. Se eu morresse, e aí? Os planos de Deus iam ser frustrados. Mas eu obedeci a voz dele e fui. Ganhei alma lá. Consolei os que estavam desconsolados. Ajudei os enfermeiros que precisaram de ajuda. Até exerci a minha função de criador de mídia. Que eu trabalho com mídia, trabalho com logomarca, né? As pessoas pensam que eu fico aqui dentro de casa à toa. Não sabem eles que eu trabalho que nem um doido. Vagabundando no sofá, eles pensam Uma que eles não têm liberdade para entrar na minha casa, né? Eu não paro. Na verdade, as pessoas pensam que quando eles veem aquele trabalho lá no site, eles acham que a gente paga, né? É nós que estuda para poder fazer tudo aquilo, junto com vocês. Amém? Amém. Vocês são os nossos colaboradores. Que o Espírito Santo possa guardá-los, protegê-los, prosperá-los. Em nome de Jesus. Coisas boas estão chegando para vocês. Amém. Em nome de Jesus. Então, eu tive que me sujeitar a Deus, ao meu irmão. Naquela hora ali, não tinha fé, não tinha obreiro Ivanildo, que eu era um obreiro. Não tinha nada. Não tinha Espírito Santo. Tinha que ter uma pessoa mais forte e dar o grito de ordem para haver o quê? A obediência. É por isso que eu sei que vocês vão ser fortes e poderosos, porque todas as vezes que eu repreendi vocês nesses 9 meses,
o meu irmão, acho que é 8 meses, eu não lembro, ou 7, só pancada, e vocês permaneceram. Até o neném, né? Tá chateado, mas... Não, pastor me ama. Pastor me ama. É, neném? E se não amar, a gente força ele a amar, né? Não tem jeito, ninguém mandou ele me conquistar. Me desconquista. Não é? É só me desconquistar. Ele disse que eu te conquistar. Então, é isso que Deus quer. Se sujeite. Você vai ver o resultado do que é você se sujeitar. Não somente a Deus. É muito fácil você chegar e falar, não, eu só sirvo a Deus, mas cadê Deus? Me mostra Ele aí. Me mostra Deus aí, meu amigo e minha amiga. Cadê Ele? Você está vendo Ele? A Bíblia diz o quê? Que os limpos de coração, foi uma pregação que a gente fez aqui, não foi? Os limpos de coração verão a Deus. Cadê Ele, meu amigo? Meu coração tá limpo, o teu também tá, ou não tá? Você sabe como é que você vê a Deus? Quando Deus plantou um jardim, Ele disse para Jesus e o Espírito Santo, façamos o homem o quê? Fala alto, gente, pelo amor de Deus. Façamos o homem A sua imagem e semelhança. a sua imagem e semelhança. Os limpos de coração verão a Deus. Como é que você vê Deus? Através de nós. Amém? Amém. Eu vejo Deus em vocês. Aleluia. Você sabe como eu vejo Deus em vocês? Na sua fidelidade, na sua lealdade, na sua obediência. Quando é chamada a atenção, faz cara feia, grita, quebra tudo, mas no dia seguinte volta. Parece que tá comendo Volta! Outro dia parece E que tá comendo burradão mesmo, sempre! Aí o pastor pede um abraço aí. Não é ou não é? desse jeito. Quem me ensinou isso foi o pastor de Jailton. Se alguém te repreende, não se isole. Se alguém chama a tua atenção, não se isole. Se aproxime. Fique perto. Se isolar, o diabo vai trabalhar. A Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É aí que você tem que ficar perto. Você está entendendo, ô Andrew? Tem que ficar perto do Inácio. Um vai ajudar o outro. Amém? Amém. E tua benção está na mão dele. Não tem jeito, meu filho. A não ser que você não queira. Está com ele. É verdade. Tudo que você deseja, felicidade, paz, ele tem autoridade. E se tu Rejeita. não se sujeitar ao homem, o tio, Perde com Deus. não tem jeito. Não adianta ficar falando mal, não adianta ficar jogando piada, ele sempre vai ficar pertinho de você, porque isso é uma direção de Deus para ele. Aleluia, Senhor. Ele vai lá fazer pipoquinha com a mamãe e com o papai, vai ensacar. Não tem jeito. E aí, ó, e ainda mora no que é dele. Mentira ou verdade? Mora no que é dele. Tudo misturado. Tá na mão dele ou não tá? Tá.
sujeitai-vos a Deus e aos homens. Aí lê, Inácio. O quê? Efésio. É o Ivan, não? Ah, Ivan. Efésio 5 até o 24, Ivan. Com força, pra gente pegar a visão. Efésios 5, 21 ao 24. Olha só o que a Bíblia diz. Aí você vai ter a informação todinha de a quem você tem que se sujeitar. 21, 24. É. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós, 22, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Ponto. Amém? Amém. Efésios 5. 21 ao 24. Olha só, vou ler. Sujeitai-vos uns aos outros. Aqui não está intitulando. Amém? Aqui não está intitulando. Aqui está aqui. Não tem essa que o pastor ele tem que ficar de barriga para cima e vocês trabalhar. Ele tem que estar junto com o quê? Na causa. Não tem essa, só vocês vão lá, vocês trabalhar na mídia e o pastor não trabalha na mídia. E nem a missionária, não tem essa. Não tem essa, vocês tá lá às 18 horas orando, tá lá às 9 horas orando, tá lá às 6 horas orando, à meia-noite orando, e o pastor não faz nada. Só passeando. E ele pega a melhor hora, né? 3 horas da manhã. Quem quiser trocar, eu tô abrindo a porta, tá? E a missionária pega a hora mais complicada, que é a hora de meio-dia. Por que hora de meio-dia? Porque ela fica muitas das vezes à madrugada atendendo as pessoas, trabalhando, ou preparando um trabalho para o dia seguinte. Quando vai dormir quase 6 horas da manhã. E é natural que acaba perdendo um pouco do quê? Do horário. Então é um horário mais difícil. 3 horas é a hora mais complicada, é a hora que você pega no sono. E quando você não vira a madrugada ali trabalhando também. E isso já tem bastante tempo que nós faz isso. E em breve nós vamos estar se sujeitando no altar. Eu vou sair do meu leito, a Bíblia diz isso. Sai o noivo da sua recâmara. Joel, quem já leu? E os noivos do seu aposento. E vai para a guerra. Nós vamos sair do nosso conforto para estar aqui nesse chão duro, se sujeitando à humilhação por vocês e por essas pessoas que nos acompanham, que a gente não sabe nem o nome muitas das vezes. E fora aqueles que vê o nosso trabalho, gosta, mas não se identifica. Tudo no miúdo. Não curte, não comenta. Um dia desse, um parente da minha esposa falou: eu acompanho vocês. Aí eu falei: Rose, mas eu nunca vi nenhum comentário. Eu nunca vi nenhuma curtida. Eu nunca vi nenhuma compartilhação. Não quer se expor. Se eu compartilhar, eu vou estar me sujeitando.
E vocês não, vocês eu vejo vocês que Cara de leão. todo dia 15. Quando o Ismael jogou 80 vídeos hoje. Pai, joguei 80. Talvez acho que foi para compensar alguma coisa que ele deve já fez que vai vir depois à tona, né? Joguei 80, pai. Eu falei, filho, tá bom, não joga mais não para não travar. Senão o Facebook vai reclamar. Então, não adianta nós querer botar um jugo pesado sobre vocês Não vou fazer nada. e não fazer nada. Amém? Amém. A minha vida é dedicada a servir vocês, a me sujeitar a vocês. Claro que vai ter momentos certos de eu me sujeitar a vocês. Amém? Amém. Não é a hora que você deseja ou quer, não. Existe uma pequena regra. É como a missionária, ela botou lá no grupo lá, olha. Tem uma hora, tem uma regra para mim estar atendendo vocês, para as pessoas. Não é qualquer hora que você vai estar ligando que eu estou fazendo um culto, eu não posso. É por isso que os nossos aparelhos de servir a Deus fica tudo em offline. Só o do som que fica o quê? Ligado. Online. E no silencioso. Que ainda assim acha também esse número aqui. Amém? Amém. Então, aí ele diz o que aí? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Qual é o temor do Cristo? Amor, respeito. Aí ele diz, esposa, que cada um de vocês se sujeita ao seu próprio marido, como ao Senhor. Da mesma forma que você serve Jesus, não tem jeito, o cara vai chegar fedendo, o cara vai chegar bêbado, o cara vai chegar com aquele pé de chulé terrível que ficou o dia todinho com aquela bota fedorenta. Às vezes nem colocando talco resolve. Tu vai ter que limpar. Se ele pedir uma massagenzinha, tu vai ter que fazer. Isso é servir a Deus. É. Amém? Amém. Amém. Quantas vezes eu chegava quebrado da obra, a minha esposa vinha, pisava sobre mim e estralava tudinho. Quando eu levantava como? Um cara de leão. Um leão tranquilo. Amém? Amém. Mas quando ela pede para eu fazer uma massagem, eu boto a mão. Não, chega. Por quê? Não aguenta a pressão das massagens. Eu já aguento. Amém? Então, este é o propósito. Se sujeitar ao comando de Deus. A Bíblia diz que Saul não quis se sujeitar ao comando de Deus e ele perdeu o quê? O Espírito Santo. Ele perdeu o direito de ter a comunhão com o Espírito Santo. E acabou acontecendo o que com ele? Se suicidou. Se matou. Amém? Aí, olha só, vou dar uns exemplos aqui para poder a missionária entrar, que eu já estou com 43. Não é idade não, é minuto. Olha só. Olha só, um pouquinho do que significa. O que significa a palavra sujeitai-vos a Deus? A palavra sujeitai-vos aqui, neste caso, tem o significado de subordinar-se, obedecer, submeter-se ao controle de alguém. Não tem jeito. Você tem que se você quer se sujeitar a Deus, você tem que se submeter ao controle da organização que você serve, ou não é? Como é que você quer se sujeitar a alguma coisa se você não se submete à organização? Como é que você quer se sujeitar a Deus se você não se submete à liderança, à direção da liderança? Então você não está se sujeitando a Deus? Se você puder tirar uma foto, eu vou agradecer.
Então não tem jeito. Amém? Você tem que se sujeitar a uma direção de Deus e dos servos de Deus. Aí diz mais: ao controle de alguém, vírgula, torna-se dependente ou submisso, assumir uma responsabilidade. E assim que temos que proceder para com o nosso Deus. Se foi dado para você uma direção para você orar 6 horas da manhã, ora 6 horas da manhã, cara. Ah, mas eu não consegui. Faz o horário que você conseguiu. Porque Deus não conhece a intenção. Ah, não deu para mim fazer meia-noite. Faz a hora que você pode, meu amigo. Dormir direto. Eu propriamente, tem dia que eu durmo direto. E quando eu vou acordar já é 4 horas da manhã. Amém? Amém. Mas se você se prontificou em fazer algo para Deus, para a causa do Evangelho, faça. Faça. E pare de ler mensagem do WhatsApp que você está em um culto. Amém? Amém. Porque se você perde o foco, o que acontece? Você perde a bênção. Porque a bênção de Deus não é igual à bênção dos homens. A bênção de Deus está nos detalhes. Aleluia, Senhor. É o detalhe. Para você, para mim poder me casar com a missionária Rosinete, eu me casei com ela por causa de quê? Detalhe. Eu consultei quem estava mais próximo. Quem é? Obediente. Obedece os pais, tá? Trabalhadora. Já foi o suficiente a primeira. Se obedece os pais, naturalmente vai ser o quê? Trabalhadora. Se obedece, vai fazer a diferença na igreja. Se não obedece, vai ser um problema na igreja. Se não obedece, vai ser um problema. Se não obedece, vai causar problema. Amém? Amém. Aí mais um pouquinho aqui. Qual é o sinônimo de sujeitar? Acorrentar, vírgula, ocupar, dominar, subjugar, reduzir, adstringir, algemar, apremar, atrelar, avasala, cecer, não sei, coibir, compelir, condenar, condicionar, constrangir, constrangir. Eu fui constrangido. O pastor me chamou a atenção. Não gostei. Eu fui constrangido. Se submeter a tudo isso aqui. Vai lá na reunião do site de quarta-feira que está tudo escrito lá. O pastor me constrangiu. Poxa. O pastor me constrangiu. E uma foto lá de trás seria bom. Chegou nova gente lá para poder a gente adicionar no site. Então, aí diz mais. Constrangir, conter, disciplinar, encabrestar, escravizar, forçar, humilhar, impelir, imperar, infligir, intimidar, julgar, jugir, limitar, obrigar, oprimir. E uma de frente.
Amém? Amém. Esse é o objetivo de você se submeter a Deus. Tudo isso aqui. Você acha que a Bíblia ela vai se restringir somente aquele pedacinho de frase, de palavra, sujeitai-vos a Deus, só isso? Não. Mas nós temos um livro que se chama Dicionário, que vai te dar todas as informações sobre isso. Ou um dicionário Aurélio, ou um dicionário bíblico, que vai te dar uma abrangente informação. O meu irmão, ele falou que eu tinha que aumentar o meu vocabulário. Então eu aumentei o sujeitar em diversos pequenos... Pequenos o quê? Pequenos pedaços, né? Sinônimos. Pequenos sinônimos. E para mim dar espaço à missionária, o último aqui. O que significa a palavra sujeitar-vos uns aos outros? Uma dessas passagens mais frequentemente mal entendida nas escrituras, por exemplo, é uns aos outros no temor de Cristo. Alguns comentarem têm entendido que esse versículo chama de forma sujeição mútua, de forma que o marido e a esposa se coloquem sob autoridade um do outro. Não, é respeito. Você se coloca em respeito pela tua esposa e a esposa pelo seu marido. Os obreiros pelo pastor e o pastor pelos obreiros. Amém? Amém. Aprendeu hoje? Foi o suficiente? Foi. 52 minutos de informação? Amém, foi. E a missionária vai dar agora uma palhinha. Amém? Amém. Termino aqui meu discurso.